Olá, eu convido você nesse momento para uma reflexão na Palavra de Deus. Eu peço a você alguns minutos de sua atenção. Eu tenho uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma parábola do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele gostava muito de trazer ensinamentos da Palavra de Deus por meio de parábolas. E nesse momento eu tenho uma parábola que tem o título A Parábola do Semeador. A semana passada eu trouxe uma outra parábola que tinha como título O Filho Pródigo. E assim, este é um método que Jesus sempre usava para trazer instruções acerca do reino de Deus, verdades espirituais. E assim, as parábolas então elas sempre eram usadas por Jesus para trazer informações para a vida daquelas pessoas que sempre o cercavam. E hoje a parábola ela está registrada no livro de Lucas, no capítulo 8, e eu quero ler com você esta parábola e a partir daí a gente está tirando algumas lições, algumas informações que elas nos trazem para as nossas vidas, ok? Eu agradeço por esse tempo que você separa nesse instante. Eu digo que será muito importante para todos nós, tá certo? E o capítulo 8, então, de Lucas, o versículo 4, a partir do versículo 4, então eu vou estar lendo, né? Diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 9, Jesus então continua a dizer: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida.
e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Pois bem, meus queridos, como eu disse, uma parábola que Jesus sempre usa esse método e assim, Jesus sempre, como disse, traz verdades espirituais acerca do reino de Deus. É interessante que o Senhor Jesus ele já inicia dizendo que afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, aldeias, e era sempre assim. Jesus estava sempre cercado de pessoas, as pessoas vinham para ouvi-lo, gente do povo, as pessoas mais de alta classe. Jesus estava cercado por todo esse tipo de gente. Então, onde tinha pessoas, lá estava Jesus. Jesus ele tinha muita facilidade de transitar entre todos, sem exceção. E isso deve nos ensinar alguma coisa, né? Nós, os cristãos, a gente precisa aprender com Jesus, olhar para ele, como ele agia, como ele se comportava, e a gente deve sim aprender com Cristo, porque, sem dúvida, são ensinamentos muito valiosos para nós. Ok, muito bem. O que diz, então, esta parábola? Ela diz que um semeador saiu a semear. E esta semente, diz o texto, Jesus está colocando aqui bem claro para os seus ouvintes que esse semeador, quando saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente ela caiu sobre as pedras e outra semente caiu entre os espinhos. E tem uma semente que ele diz que caiu numa terra boa. E esta então cresceu e deu muitos frutos. Ok. E aí Jesus, ele vai, depois de contar a parábola, ele é interrogado pelos seus próprios discípulos e estes chegam até ele e perguntam para ele, né, dizendo que parábola é esta? E aí Jesus vai explicar o significado da parábola. E o versículo 11, então, já inicia dizendo: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha só, olha que coisa mais maravilhosa. O Senhor Jesus, então, ele já começa dizendo: olha, essa semente que o semeador saiu a semear é a palavra de Deus. E aí ele começa a descrever e trazer informações sobre esta semente. Ou seja, a semente é a palavra de Deus, e aí ele vai dizer que aqueles que ouvem essa palavra de Deus são as pessoas. Ou seja, aonde aquela semente ela é semeada é como se fosse o coração das pessoas. E aí o versículo 12, ele já começa explicando: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Aí ele vai dizer, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha, a palavra de Deus, ela é semeada. Mas, de acordo com o que Jesus está dizendo aqui, essa semente, quando ela foi semeada pelo semeador, ela caiu à beira do caminho. E à beira do caminho, subentende-se que não é um lugar adequado para que
seja feito um tipo de plantação. Mas o que significa isso? A interpretação e aquilo que Jesus está dizendo aqui é que isso é o coração das pessoas. Aquela palavra que ela é dita pelo pregador e muitas pessoas ouvem, mas não dão o devido crédito. Seria essa semente que caiu à beira do caminho. Ou seja, há uma certa dureza no coração desse ouvinte, ele não está muito interessado, ele não se prontifica, não está pronto para receber essa mensagem que está sendo ensinada. E aí Jesus está aqui dizendo que o inimigo, o opositor, o diabo vem e então rouba-lhes esta palavra para que ela não caia no coração e esta pessoa então não seja salva. E aí, meus queridos, eu já trago para você uma informação muito importante, o quanto é necessário estar atento à voz de Deus. E a voz de Deus, ela se dá por meio da palavra. A palavra de Deus, ela é a mensagem que vem do próprio Deus ao coração dos homens. Aliás, o profeta Isaías, quando ele está falando sobre Jesus, o servo sofredor, aquele que iria para a cruz para morrer pelos pecados da humanidade, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Já dizendo da dificuldade que as pessoas teriam de ouvir e receber a mensagem de Jesus. E de fato isso aconteceu. Jesus está falando aqui por meio de parábolas e, na verdade, quando ele estava cercado por pessoas, muitas pessoas criam naquilo que ele estava ensinando, mas não poucas pessoas também não criam e não aceitavam aquela mensagem do próprio Filho de Deus. E Jesus continua então falando dessa parábola, e aí ele vai trazer mais informação sobre a parábola e ele vai falar que há uma outra semente que caiu sobre as pedras, né? E aí ele vai dizer: essas são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Ou seja, há um outro grupo de pessoas aqui que Jesus está trazendo uma informação importante. Tem pessoas, ele está dizendo, que ouvem a palavra e assim essa palavra eles até a recebem assim com alegria, mas vêm as dificuldades, vêm os momentos difíceis e essas pessoas então elas não retêm e não guardam essa palavra em seu coração e acaba que se desviando, vem as provações e assim é um erro, eu digo, pensar que a vida cristã é uma vida de mar de rosas. Não, a vida cristã ela tem os seus desafios, as suas dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a vida cristã ela está cercada de desafios, de provações. Então, é muito importante entender isso, que a mensagem que nós recebemos é uma mensagem que nos chama para viver uma vida diante de Deus, mas não uma vida imune às adversidades e às dificuldades da vida. Então, é esse um tipo de pessoa que Jesus está dizendo. Mas aí ele continua também a falar sobre um outro tipo de pessoa. Ele diz: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados
e as riquezas e os deleites da vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então aqui há um outro tipo de ouvinte que ouve a palavra, mas até recebem. Mas num dado momento essas pessoas começam a olhar para os lados, começam a se agarrar às riquezas, aos deleites desta vida, e aí acabam sendo também sufocados. Assim como os espinhos sufocam aquela semente e não permite que ela cresça, assim também a palavra que chega ao coração dessas pessoas acaba aqui sendo sufocada. É isso que o autor está apresentando aqui. Então, é muito importante entender que a vida cristã ela tem aí um objetivo maior, que é o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Se começarmos a olhar para o mundo que nos cerca, as riquezas, e aí o próprio Senhor Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, a coisa mais importante para mim e para você que me ouve nesse momento, eu diria que é dar atenção e olhar para aquilo que de fato é prioridade na sua vida, que é Jesus. Jesus tem aquilo que há de mais importante para mim e para você. A instrução dele, o ensino dele, a palavra dele. Então nada deve substituir isso nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. E por fim, então, Jesus fala de uma outra, de um outro tipo de ouvinte. Está registrado aqui no versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha, é tudo de bom aqui o que acontece na vida deste ouvinte. Ele ouve a mensagem, ele recebe a mensagem, ele guarda essa mensagem no seu coração e então esta semente ela frutifica e dá muitos frutos. E aí o Senhor Jesus diz que este retém a palavra, estes frutificam com perseverança. É isso, queridos. Não existe nada mais importante para mim e para você do que nos manter perseverante. Perseverar é necessário, é preciso. Todos nós precisamos perseverar naquilo que nós recebemos da parte de Deus. E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, porque ela vem de Deus para as nossas vidas. Então o Senhor Jesus, com essa parábola aqui, ele está trazendo então a importância daqueles que ouvem a sua palavra e creem e recebem, porque não adianta apenas ouvir e não guardar no coração. Não adianta apenas receber por um tempo e depois, no meio do caminho, parar e desistir. Não adianta apenas receber a palavra e caminhar e depois começar a olhar para as riquezas desse mundo e deixar aquilo que é mais importante, que é a perseverança. Então, meu amigo, eu convido você a pensar um pouco mais sobre essa verdade da palavra de Deus. É tudo o que eu e você precisamos. O apóstolo Paulo escrevendo aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer: e assim a fé vem pela
pregação e a pregação da palavra de Cristo. Desculpa. Então, a mensagem do nosso Senhor, ela vem pela pregação de Cristo. E era isso que Cristo estava fazendo. Ele estava trazendo todas essas informações acerca do reino de Deus por meio de sua palavra. E essa palavra, ela chega ao nosso coração por meio da fé. Então, eu convido você, meu amigo, a pensar sobre essa questão da fé. E receba, sim, esta mensagem, porque ela é palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não existe outra forma de receber esta mensagem no coração e essa mensagem dar frutos se não for por meio da palavra de Deus. Qualquer outro ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas, ela não tem valor para a vida eterna. A vida eterna é esta, disse Jesus, que creiam tão somente em Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus a este mundo. Então eu digo para você, meu amigo, Jesus é a voz de Deus neste mundo. Ele veio a este mundo buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. Ele veio a esse mundo trazer uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Ele ama você, ama a todos nós, e a maior prova do amor de Deus é o enviar Jesus, o seu Filho. Como diz as Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Eu agradeço a você nesse momento e assim, se essa mensagem ela foi importante para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E assim, nós temos outros vídeos aí, e se você puder dar uma olhada lá no YouTube, eu digo para você que serão mensagens que estão embasadas nas Escrituras Sagradas. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E até uma próxima.